Bom, continuando aí, então a gente tem a corrida armamentista, né? A gente viu a corrida armamentista e essa corrida espacial. O que foi essa corrida espacial? Guerra do espaço? Não. Mas a dominação da Guerra Fria ela estava além da Terra, né? Mostrar poder por terra já não era mais o suficiente. Então começaram a mostrar poder no espaço. É nesse período que, por exemplo, surgem a tecnologia do foguete, né? Quando o homem vai à Lua. Então, como eu falei, esse período de Guerra Fria, a parte boa desse período foi que foi um período de muita tecnologia, muito descobrimento. Então, essa corrida espacial desenvolveram os foguetes, desenvolveram os satélites, porque eles queriam dominar tudo, eles queriam mapear tudo, né? E a arte da cartografia é muito importante na guerra. Então a gente tem aqui o Machado, né, mostrando o planeta Terra, que já estava dominado pelos Estados Unidos e a União Soviética. Essa bandeira aqui, agora que eu vi, está errada, desculpa, gente. Essa bandeira aqui é a bandeira da China, tá? Mas esse vermelho é para simbolizar a União Soviética. E aí, então, nesse período, primeiro a União Soviética lança a Laika, que foi um cachorro, né, o primeiro ser vivo aí para o espaço. Depois os Estados Unidos mandam um satélite. Depois a União Soviética manda o homem para o espaço. Então é a primeira vez que o homem consegue, né, dentro daqueles equipamentos do foguete, ir ao espaço. E há controvérsias, né? Uns acreditam, outros não, mas os Estados Unidos lança o homem à Lua, que foi o Apollo 11, né? Por que a controvérsia? Porque depois desse período, nunca mais o homem foi à Lua. Então, assim, poxa, 1969, né, aonde a tecnologia não estava tão desenvolvida, o homem vai à Lua e hoje, em 2020, né, com tanta tecnologia, o homem não volta na Lua. Então, o homem só foi à Lua uma única vez, que foi nesse período, e, pasmem, né, isso foi televisionado. Então, teve uma transmissão ao vivo do homem à Lua. Então, por que mandou em 1969 e não mandou hoje? Eu, por exemplo, não acredito que o homem foi à Lua, mas é um fato histórico aí. E aí a gente tem as imagens, né? E aí essa aqui é a imagem do homem na Lua fincando a bandeira dos Estados Unidos e mostrando: pronto, tenho poder aqui também. Bom, nesse período também teve a famosa crise dos mísseis. Isso é uma coisa mais histórica, mas como foram desenvolvidos muitos armamentos, né, como eu falei, e os mísseis também, teve essa ameaça, né, como é que eu posso dizer, de lançar, não seria lançar a palavra, mas de lançar um míssil em um determinado país, né? E aí vários mísseis, como eu falei, começaram a surgir, a ser desenvolvido tanto pelo lado capitalista quanto pelo lado comunista, e aí teve essa famosa crise dos mísseis que graças a Deus não aconteceu, porque o míssil tem um poder de destruição muito grande. Nesse período também, isso é uma coisa mais histórica, mas é quando acontece os golpes militares pelo mundo, que vocês vão ver isso nas suas aulinhas de história, né? O militarismo foi uma coisa muito pesada, né? Quando os militares chegam ao poder e torturavam, massacravam, matavam pessoas. Então a gente teve diversos locais no Brasil com a ditadura militar e que apoiava também os Estados Unidos. O Brasil, por exemplo, durante a ditadura militar dos Estados Unidos, era do a ditadura militar no Brasil era apoiada pelos Estados Unidos. Não só Brasil, mas Chile, Argentina, a maioria desses países da América do Sul passou aí por esse período de ditadura, que foi um período de ditadura muito severo. Ditadura não é brincadeira, ditadura foi uma coisa horrível. Quem já passou por ditadura, né, foi em 64, então a gente tem gente até hoje que viveu a ditadura e que dá relatos assim de tortura incrível, incrível que eu falo de pesado, né? De tortura com o ser humano, assim, é uma crueldade fora do comum. Então, ditadura nunca mais.
E aí a gente tem umas fotos mostrando, né, os golpes militares, como que foi, né, essa questão de tortura nas ruas, tanque de guerras, né, vivendo na América Latina esse período de caos, de tortura, de não democracia. Hoje a gente vive numa democracia, hoje a gente pode falar o que quer. No período da ditadura isso não acontecia. Se você era contra o governo, se você se manifestasse, você era torturado e até morto. Bom, e aí como que se deu o fim da União Soviética? É óbvio que Estados Unidos ganhou essa Guerra Fria, conseguiu influenciar o maior número de países do mundo e a União Soviética quebra, né? Hoje a gente não tem mais a União Soviética. Então, o comunismo soviético não proporcionava bem-estar à população. Então a população já não é, conseguia mais viver com as regras, vamos dizer assim, do momento comunista, né? Então, como a gente viu, a principal característica do comunismo é o Estado zelar pela população. Então, o Estado já não conseguia mais zelar por toda a população, o Estado já não conseguia oferecer alimento, não conseguia oferecer trabalho, né? Então, a população começa a entrar em descontentamento com esse regime. População descontente com a corrupção, né? Teve relatos de corrupção. É, é, os políticos estavam enriquecendo muito mais do que a população. O fim da União Soviética foi em 1991 e a criação da CEI, Comunidade de Estados Independentes. Ou seja, todos aqueles países que faziam parte da União Soviética agora se tornam estados independentes. Que estados são esses? Não é um estado igual Rio de Janeiro e São Paulo, mas é o que a gente chama de estado-nação, um país independente. E aí, com o fim da União Soviética, surge a Rússia. E aí, imagens, né, desse período, o símbolo da União Soviética, tá? O martelo e a foice, que representa aí os trabalhadores. E pós-União Soviética surgem esses estados independentes, né? Fim da União Soviética. Ou seja, todos esses países aqui, eles eram como se fosse um país só. Eles eram a URSS. Então, com o fim da Guerra Fria, esses estados, né, que eram estados no passado, se tornam países, se tornam estado-nação. E aí chega, né, o Muro de Berlim, ele foi antes do fim da Guerra Fria. Percebam que 1989 tem a queda do Muro de Berlim e em 1991 chega o fim da União Soviética. Ou seja, primeiro acontece a derrubada do Muro de Berlim e isso foi um grande golpe para a União Soviética, né, um momento de fraqueza muito grande. E aí, em 91, a União Soviética chega ao fim. Tá? Então, a derrubada do Muro de Berlim foi o grande marco para o fim da Guerra Fria, para o fim da União Soviética. Então, pós-Guerra Fria não, pós-Muro de Berlim, perdão, pós-queda do Muro de Berlim, a União Soviética fica muito enfraquecida e só consegue durar mais 2 anos, que chega ao fim, como a gente viu em 91. Então, em 1989, o Muro de Berlim, que era o principal símbolo da Guerra Fria, que dividia os dois sistemas, chega ao fim e a Alemanha passa a ser uma Alemanha reunificada. Então, o Muro de Berlim cai em 89 e em 90 apenas é que essa Alemanha se reunifica. Tá? Então a União Soviética não tinha mais condições financeiras e políticas de sustentar o regime da Alemanha. Né? O chanceler Helmut Koch, não sei o nome dele, reúne a Alemanha Ocidental com a Alemanha Oriental. Alto custo econômico que gerou a inflação e a recessão, ou seja, a Alemanha Oriental já não estava mais aguentando com essa crise, né? O Estado já não tinha mais como bancar essa população. Problemas sociais, como a necessidade de estender a toda a população o nível de vida do poder de compra dos habitantes do lado ocidental. Ou seja, o lado oriental
via o lado ocidental nessa riqueza do capitalismo muito grande. A gente vive num país capitalista hoje, né? Então a gente sabe que uma parcela da população tem muito mais do que o outro, né? Uma parcela da população está aí com essa roupinha de marca, viajando, fazendo um monte de coisa, comendo dos melhores restaurantes. Então isso acontecia nesse período de Guerra Fria. A Alemanha Oriental, que era socialista, via a Alemanha Ocidental com todo esse luxo, com todo esse glamour, e a população começa a se rebelar, a querer esse estilo de vida que a Alemanha Ocidental também tinha, e aí tem a derrubada do Muro de Berlim e a Alemanha passa a ser unificada. Esses próximos slides aqui são só cronologia dos fatos. O que isso significa? As datas, tudo direitinho, que tudo aconteceu. Eu, particularmente, não vou cobrar datas para vocês, tá? Mas é só para vocês terem uma noção aí de quando que aconteceu cada coisa nesse período da história, tá? Então a gente tem todas essas datas bonitinhas para vocês terem noção de quando que aconteceu cada coisa, para não ficar perdido no tempo, tudo bem? Tal como eu falei, 89 é a queda do Muro de Berlim, e em 90 a Alemanha passa a se reunificar, e em 91 tem aí o fim da União Soviética. Ele vai te falar também outras coisas que foram acontecendo no mundo, porque esses dados têm um quê histórico também. Na verdade, é de uma aula de história que fala mais sobre Guerra Fria. Então, a gente só pegou a parte que vai interessar para a geografia. Que a Guerra Fria é uma coisa que vocês vão ver em história. A gente viu o que interessa para a gente em geografia. Por que isso interessa para a gente em geografia? Porque a Guerra Fria define os sistemas políticos e econômicos capitalista e socialista que a geografia estuda e muito, tá? Então é isso. A gente vai ter também, vou postar um vídeo que fala melhor sobre esse período da Guerra Fria, de como que foi, né? A gente vai ver imagens de Berlim naquele período, imagens da população, tá? A cobertura que teve, porque isso foi em 1990, isso é muito recente, né? Então, por exemplo, até hoje, quando você vai em Berlim, você conhece gente que viveu esse período de Guerra Fria. Eu, quando estava em Berlim, por exemplo, conheci uma senhora que viveu esse período de Guerra Fria. Então, isso é uma coisa muito recente. Então, a gente tem gravações desse período que eu vou estar postando aí no Google Sala de Aula para vocês entenderem melhor esse período de Guerra Fria, tá? Então é isso, a gente termina essa nossa aula por hoje, termina esse tópico de Guerra Fria. Vou colocar aí o tema de leitura obrigatória no livro também, porque isso seria como se fosse a minha explicação em sala de aula. A gente lê o livro e eu explico, né? Como eu não vou ficar lendo aqui para vocês o livro, porque senão ia ser maçante, eu coloquei esses slides, mas vocês têm que ler o livro sim, tá? Qualquer dúvida é só chamar e, como diz na Itália, andrà tudo bene, ou seja, tudo vai ficar bem, né? Então, é nessa filosofia que eu vou sempre falar em todas as aulas para a gente se agarrar, porque logo, logo isso vai passar. Tchau, tchau e bons estudos.